Você já investe ou já investiu em um fundo de ação? Você já ouviu falar da taxa de mortalidade desses fundos? Nunca. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer tê-lo aqui conosco, eu sou o Rafael Zattari, e hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente não comenta no mercado, que é a taxa de mortalidade de fundos de ações. Para isso eu trouxe um gestor com mais de 2 décadas de experiência aqui, Luiz Fernando, da gestão da Finacap, para falar um pouco conosco. Nós já gravamos um vídeo para entender um pouco da dinâmica da gestão, da estratégia, de como o fundo se comporta, quais foram as contribuições nesse período todo de existência do fundo, tá? Queria que você curtisse, compartilhasse esse vídeo, essa informação. É preciso que chegue a maior quantidade de pessoas possíveis, tá bom, pessoal? Então, Luiz, eu vou passar para você já agradecendo mais uma vez esse convite que a gente fez para você. A gestão Finacap aí teve um retorno de mais de 300% nos últimos 5 anos. A gente fez até um estudo, né? Na carteira Z, o retorno anual composto desse período foi de mais de 33%. No estudo que a gente fez na carteira Top Fundos, nesse prazo, né, ele ficou ali naquela lista dos melhores, o índice Sharpe ali, Top Índice Sharpe, que é a relação risco-retorno, bem interessante. E esse pessoal é de Recife, né, fora ali daquele eixo Rio-São Paulo, e hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante, que é a taxa de mortalidade de fundos de ações, como eu falei aqui. Antes de passar para você, Luiz, só quero ratificar essa informação que a gente já fez um estudo na carteira Z e vimos que em janeiro de 2005 existiam 443 fundos de ações e desses fundos hoje somente existem 182 e dessa galera que existe hoje, 101 bateram o Ibovespa no período, tá? Ou se a gente for colocar em percentual, 22,8% dos fundos existentes em 2005 que existem hoje e bateram o Ibovespa. Então, eu vou passar para você, Luiz, para você falar com a sua experiência, qual a opinião sua sobre essa alta taxa de mortalidade dos fundos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rafael. Obrigado novamente aí por me receber. É uma honra participar do programa. Essa discussão é importantíssima, Rafael. A gente está no mercado há muito tempo e a gente vê que a performance, muitas vezes, da carteira, a performance do investidor individual, do investidor em ações, em fundo de ações, ele muitas vezes não acompanha a performance dos melhores fundos, né, dos fundos de ações que sobrevivem ao longo do tempo por vários fatores. Tá? Eu diria o seguinte, Rafael, o grande problema do gestor, assim, o pessoal sempre olha muito para a questão do ativo, né? Uma gestora de ações, qual é a ação que ele escolheu, qual é o tipo, qual é a capacidade dela de selecionar as melhores empresas e tudo. E pouca gente olha para a questão do alinhamento do ativo e do passivo, porque o passivo são os investidores, né? Então, como é que o gestor está alinhado, né, do ponto de vista filosófico, de estratégia, de horizonte de tempo, com aqueles investidores? As regras, né, então, o relacionamento está bem estabelecido, né, as expectativas estão bem alinhadas. Né? Por que isso é importante? Não adianta você ter selecionar os melhores ativos, quer dizer, pelo menos a maior parte das estratégias de investimento em renda variável exige um horizonte de tempo longo, razoável. É muito difícil você, a não ser que você seja até tem alguns fundos quantos agora que exploram anomalias de curto prazo, né? Normalmente você vai tentar identificar deficiências de precificação de determinado ativo de renda variável que o mercado está incorrendo e você vai tentar explorar isso, né? E ao longo do tempo, a ideia é que ao longo do tempo o mercado reconheça as suas teses, né? Isso precisa de tempo. E quando não há esse alinhamento, né, desse horizonte de tempo do gestor com os seus investidores, o que acontece é que essas estratégias não vão conseguir gerar o retorno que poderia gerar quando, por exemplo, você tem, e é normal, né, se você está tentando explorar erros de precificação do mercado, é possível que o fundo, nesse período, ele performe abaixo do benchmark. Se o investidor não tem esse alinhamento, o gestor não vai conseguir implementar essas estratégias
e e aí essa performance não vai se configurar ao longo do tempo. Tá? A gente vê muito, o mais comum, inclusive, é as gestoras captarem recursos e terem grande ingresso de recursos, né, nos fundos, quando as estratégias já estão consolidadas, não há mais valor para se agregar nas estratégias. O que a gente vê é que, a maior parte das vezes, o sistema de distribuição privilegia muito o retorno de curto prazo, né? O retorno recente. O retorno recente é justamente a estratégia que já gerou o resultado. Ela não diz nada em relação ao que você, como investidor que está entrando, vai ter para o futuro. Então, isso é uma dificuldade muito grande da gestão das gestoras com o sistema de distribuição. Historicamente, isso gerou muita mortalidade, né? Porque o sistema de distribuição identificava determinada casa que tinha uma boa performance, né? Atraía muito recurso, aquilo ali acabava não replicando no curto prazo as expectativas, não atendia as expectativas do sistema de distribuição, e aí sai, e aí chega nesse resultado que você viu aí de 20%, é um resultado que a gente também vê aqui, de 20% de sobrevivência, né? Então, mais de 80% de mortalidade em 5 anos. Então, é por isso que o pessoal lá nos Estados Unidos, o sistema da Vanguard, né, de fundos passivos, cresceu tanto, porque quando você olha de forma estatística isso aí, você vê que a maior parte das pessoas estaria melhor no fundo passivo, no ETF, que replicasse simplesmente o índice, porque a probabilidade de você entrar num fundo que vai morrer antes de 5 anos e que não vai entregar performance no longo prazo é muito grande, né? Então, esse eu acho que é a grande dificuldade, é alinhamento do passivo com o ativo, alinhamento de expectativas. Eu acho que eu vi que fala muito com o Breda. O Breda está fazendo um trabalho muito interessante para tentar reduzir esse problema através da internet. Isso era uma coisa que não existia no meu tempo, aqui a Finacap a gente sempre a gente sobreviveu até por conta disso, a gente nunca cresceu muito o nosso universo de investidores, então a gente conseguia se comunicar, a gente tem uma comunicação direta com o investidor, então a gente conseguiu sobreviver às crises justamente alinhando as expectativas com, lógico que a gente sofreu nas crises, mas a gente conseguiu sobreviver porque a gente sempre teve um alinhamento com aqueles investidores core, né, de alinhamento de horizonte. Isso hoje, na medida que você amplia isso, você perde o controle, mas você tem essas ferramentas de internet, de comunicação, você com esse trabalho aí muito interessante, que pode ajudar muito, então eu vejo que há uma possibilidade de a gente conseguir ter um novo cenário aí de comunicação e de alinhamento de expectativas entre gestores e investidores. Muito bom, muito bom. Essa live foi curta para falar sobre a taxa de mortalidade de fundos. Uma questão interessante que você falou é que a gente sempre fala na carteira Z que o melhor fundo, ou pelo menos um fundo renomado no mundo, que é o do Peter Lynch, né? Ele rendeu, na média, 29% ao ano em 13 anos, e mais pessoas perderam dinheiro do que ganharam no fundo dele. Essa questão é a mais emblemática, a mais verdadeira até hoje, que a gente passa como conteúdo educacional para as pessoas, e a gente acha que vale muito a pena uns top picks de fundos, de boas gestões, de bons técnicos, que sabem gerir bem as carteiras, porque o investidor comum acaba economizando seu tempo e acaba tendo excelentes resultados se ele realmente é alinhado com o gestor, com a estratégia, e que ele veja que as teses se consolidam, as teses sempre se consolidam num prazo mais alargado. Você falou de uma forma bem inteligente também, quando o fundo rende 100% nos últimos 12 meses, 80%, é porque as teses vieram dos anos passados, não vieram do ano cheio ali, da porrada do 1º de janeiro do ano passado, por exemplo. Muito inteligente isso, Luiz. Se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que esse bate-papo curto foi bem agregador, deu para o pessoal entender como que isso funciona. Isso aí, Rafael. Muito, muito bom, obrigado. E só acrescentar o seguinte negócio que eu vi também, que você faz muito bom, é tirar a ênfase, assim, primeiro, ter esse alinhamento, conhecer a filosofia do gestor e alinhar o que você espera dele. E olhar, dar ênfase no asset allocation, no seu portfólio, né? Eu acho que você tem que no seu portfólio, é normal que algumas
carteiras performem negativo de um determinado período, outras vão performar positivo. Você tem que olhar de forma consolidada, você tem que focar no asset allocation, né? Na carteira que melhor lhe atende, né? As suas características específicas, e se você consegue fazer isso, você consegue suportar crise e agir proativamente. Então, por exemplo, na crise agora, se você tem um percentual confortável de renda variável, mesmo que você perca lá os 30%, se você, em vez de sair porque ficou nervoso, porque muito patrimônio seu está lá, você vai ser ao contrário, você vai agir proativamente, você vai comprar mais, você vai agir de forma a aproveitar as oportunidades, né, que essas crises dão ao longo, que sempre vão dar, né, isso é recorrente, apesar de a gente serem eventos estatisticamente imprevisíveis, mas sempre ocorre, né? Um investidor me dizia sempre isso. Pelo menos um evento no ano aí, no Brasil, pelo menos, que derruba bastante. E a gente já fez um estudo, inclusive, que aportes nas quedas também em fundos tendem a turbinar a rentabilidade do investidor. É óbvio que isso não é regra, mas a gente fez um estudo, backtest bem interessante dos anos passados aí, e a gente comprovou essa questão do asset allocation também, que a gente monta carteiras com estruturas diferentes, estratégias diferentes, abordagens diferentes de fundos também. A gente tem que levar em consideração, inclusive no Instagram, eu tenho o Sabadão Z ali, que o pessoal faz perguntas, dúvidas de fundos, e a gente gosta de várias classes de fundos, e um investidor perguntou, cara, por que esse fundo quantitativo aqui está rendendo tão mal nos últimos meses? Eu olhei, nos últimos meses ele rendeu quase 400 do CDI. Óbvio que o CDI está baixo, mas você tem que saber o que você espera de determinada gestão. O fundo supracitado, que ele tinha falado, é um fundo que atua na irracionalidade do mercado, tende a gerar alfa quando o mercado tem quedas acentuadas. É um fundo de meio de campo ali que a gente considera. Então, você precisa saber o que esperar de cada gestão, assim como você precisa saber o que esperar do seu time de futebol. O zagueiro do teu time, você não espera que ele faça 3 gols em cada partida. Você espera que ele atue ali para descorrelacionar, para defender. O meio de campo é a mesma coisa, para armar jogada. Então, é exatamente assim que a gente tenta alocar de uma forma inteligente. E, Luiz, vamos chamar você mais vezes aqui. Foi um grande prazer falar aqui e aprender bastante aqui, como a gente sempre gosta de passar essa informação para o investidor final, que é o maior beneficiado, assim como a gente também. Quero pedir mais uma vez para o pessoal compartilhar esse vídeo da taxa de mortalidade de fundos de ações, que é deveras importante aí para o pessoal entender. E se o pessoal aí tiver filho, chame de Luiz, cara. Pena que eu não me chamo Luiz Rafael, tentei trocar meu nome, mas eu não consegui, mas Luiz aí é sinônimo de sucesso aí. Obrigado mais uma vez, Luiz. Obrigado, valeu. Até mais, um abraço.